Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Anísia Ontem e prosseguindo nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que ele se estende bastante dentro das parábolas, começando lá com a parábola do semeador. Ele vai continuar falando sobre sementes. E isso é bem importante porque nós vimos ali na própria parábola do semeador que existe alguém semeando e ele vai, na sequência, trazer informações a respeito das sementes. E quem são as sementes? Jesus, ele vai chegar em determinado momento, depois da parábola do semeador, ele vai chegar a falar sobre o reino dos céus. E é interessante nós entendermos que a religião oficial, que é a que nós abraçamos, os ocidentais principalmente, o cristianismo, colocou as sementes e colocou também a necessidade de sermos muito bons para estarmos inseridos nesse reino dos céus. A necessidade, sim, é obrigatória para essa inserção, mas é necessário também o conhecimento. Esse fator é muito importante. Enquanto nós não obtivermos esse conhecimento, nós estaremos assim, sempre voltando ao mesmo lugar. Porque o ser humano, a criatura humana, ela é muito mais do que um número expressivo dentro de um planeta pequeno, uma grande população que está aí, jogada e vivendo um dia após o outro. E, na verdade, tudo isso nada tem a ver com a mensagem do Cristo. Vai além do ser humano ser bom, vai além daquilo que nós aprendemos dentro daquilo que nós entendemos como religião que nos foi passado, ou até dentro da nossa família recebemos tais informações. Então, nos aprofundando um pouco mais, ele vai, como eu falei, propor parábolas curtas, mas de vital importância para nós desenvolvermos toda a profundidade daquilo que Jesus quer que nós tenhamos como visão e como conhecimento real daquilo que ele quer mostrar, ou tirarmos, né? Ele quer nos tirar daqueles velhos conceitos oferecidos pelas religiões oficiais dentro do cristianismo. Então, ele vai falar do grão de mostarda. Isso está em Mateus 13:31, que é quando ele diz que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. Normalmente as pessoas acreditam que mostarda ela já vem pronta dentro de uma embalagem que você pega no supermercado e leva para sua casa, coloca lá no seu lanche, seu cachorro quente, no seu lanche, enfim. Mas a mostarda, por que Jesus foi buscar a mostarda? Porque ele diz assim, né, que o homem, pegando esse grãozinho, semeou no seu campo, ou seja, no seu interior, no seu íntimo. E lembrando que a mostarda, ela é realmente um condimento e também é uma hortaliça muito saborosa. E essa hortaliça, normalmente ela tem umas folhas semelhantes com almeirão, e assim, né? Nós não temos muita curiosidade de saber como ela é cultivada.
Nos tempos de Jesus, a mostarda, ela era cultivada nos hortos, ou seja, em plantações pequenas, que visava realmente trazer o alimento. Essa plantação, ela era muito pródiga, tanto na Judéia como na Samaria. E ela tem propriedades medicinais. Até fui buscar as propriedades da mostarda e fiquei bem interessada naquilo que ela traz de benefício para o ser humano. Por isso, Jesus vai buscar o grão da mostarda, porque muitas pessoas dizem, o grão da mostarda é o menor de todos os grãos. O grão da mostarda, ele tem 2 milímetros, ou seja, ele é bem pequeno, bem pequeno. Mas nós temos outros grãos que também são pequenos. Mas aqui Jesus está se referindo a essa hortaliça que realmente ela pode atingir até 3 metros de altura. Então, é algo bem expressivo, aonde ele diz que os passarinhos se aninham, se abrigam no pé de mostarda e também fazem ali, né, a sua, vamos dizer assim, o seu habitat natural. E aí uma outra coisa que eu achei muito interessante, a analogia de Jesus com a mostarda, é que embora ela seja uma hortaliça, quando eu falo em hortaliça, vamos pensar assim, um pé de couve que ele vai para cima. Então, vamos pensar um pé de couve, mas aí vamos pensar que esse pé de couve agora não é mais pé de couve, que é a mostarda. Ele tem o seu talo, ele é tão rico, ele é tão pródigo ou prodigioso, vamos dizer assim, em nutrientes, que ele fortalece os seus ramos, que na verdade da onde sairão as folhas. Tá? Por isso que ela cresce, uma hortaliça que vai chegar até 3 metros. E aí, né, vem os alimentos, as aves, que são outros seres, como nós, que vêm ali, se aninham, se abrigam e se nutrem. Então, é por isso o grão de mostarda, que é o menorzinho. Mas quando ele diz ali, o homem pegando dele, semeou na sua terra, no seu interior. E quando nós pensamos no reino dos céus, o que nos vem na cabeça, né? O que nos vem à mente é um lugar parasidíaco, né? Onde existe, assim, só coisas boas, é o paraíso. Só que isso é ainda uma imagem que nós colocamos na nossa mente, isso talvez até em outras existências, e achamos que esse reino não é mais afetado, né? O reino dos céus não é mais afetado pelo elemento humano. E aí nós vamos ter que quebrar esse paradigma ou essa ideia cristalizada, porque ela é um grande engano. Porque o reino dos céus, vamos pensar no universo agora, como o reino dos céus, onde existem muitos mundos e são habitados, não importa se são parecidos conosco, não são seres humanos, é a criação do nosso Pai Criador que se manifesta em todos os quadrantes desse universo que nós habitamos. Então, quando Jesus diz assim, que o homem semeou no seu campo, ele está falando que é aquele que acolheu a ideia, aquele que acolheu a orientação, os seus ensinamentos.
E nós somos partícipes do reino dos céus. Nós somos participantes desse reino. Aliás, o nosso planeta pequeno, ele está dentro desse reino. Tudo o que o Criador faz, porque Jesus também vai asseverar que existe trabalho todos os dias. Então, não é assim um mundo de descanso, um universo onde o Criador está descansando porque ele já criou o nosso conhecimento. Hoje não, mas há bem pouco tempo. Ele já criou todo o complexo aí do sistema solar, que para nós ainda, embora já conhecido didaticamente, é desconhecido dentro da experiência de ver, de visualizar e de saber. Porque nós temos ainda uma incapacidade de entendermos muitas coisas que se nos apresentam. Porque nós não temos ainda a abertura consciencial. Por isso que Jesus fala tudo isso. Por isso que Jesus nos traz esses ensinamentos. E aí nós ficamos entendendo que nós temos que abrir, sim, toda a nossa visão, toda a nossa capacidade de conhecimento sobre aonde habitamos. Ai, mas eu já conheço a Terra, a gente já sabe, não. Nós estamos numa semente de mostarda, numa experiência, em várias experiências, onde nós temos o aprendizado, a compreensão daquilo que nosso Jesus, mestre e guia por excelência, nos traz. Mas por que Jesus não usou uma outra árvore? Por que ele usou uma hortaliça? Por que ele não usou a oliveira, a figueira, a tamargareira, até um carvalho? Por que ele usou a mostarda, o pé de mostarda? A mostarda, né? Como eu falei, é uma hortaliça e ela é uma planta de quintal, ou seja, é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa viável de se fazer. Ela não requer anos e anos para se desenvolver. Ela tem um desenvolvimento mais acelerado, mais rápido do que árvores mesmo. Por isso, Jesus vai usar essa hortaliça como exemplo para nos trazer esse conhecimento. E o reino dos céus, então, assim comparado, né? Ele tá ligado, ou intrinsecamente ligado ao homem, ou seja, quando eu falo homem, estou me referindo à humanidade como um todo. E então nós precisamos, com urgência, observar esses ensinamentos de Jesus, principalmente sobre as sementes, e analisarmos cada vez mais como está sendo a nossa expansão de conhecimento, como nós estamos recebendo as informações que Jesus nos deixou. E aí, volto a falar, porque é necessário que compreendamos que uma semente tão pequena pode ser tão produtiva e tão valiosa, desde da sua condição de abrigar outros seres, que Jesus coloca como os pássaros, como também na alimentação, na substância que o ser humano pode trazer e ser para os seus semelhantes, e evidentemente para si mesmo. E Jesus, então, ele falava por parábolas, ou seja, ele falava assim, meio que você vai ter que pensar direito, você vai ter que fazer uma análise daquilo que eu estou fazendo para você ter o entendimento sadio. Então, quando Jesus começou a falar, quando ele falou isso, há mais de 2000 anos atrás, ele sabia que tudo isso ia ser cada vez mais expandido. Só que no ano de 315, acontece então o quê?
o imperador Constantino, do Império Romano, ele encampa, ou seja, ele toma todos os ensinamentos, todos os escritos, e aí passa a ser uma coisa assim que seria muito filtrado conhecimento para passar para a população, para os habitantes da Terra. Alguns ainda se manifestaram, se colocaram e foram mortos, foram, enfim, afastados por conta de não florescer as sementes do Cristo. E automaticamente nós ficamos, então, impossibilitados de acessar essa essência já há muito tempo atrás. Mas hoje nós temos uma nova oportunidade de nos aprofundarmos nesse conhecimento e realmente abraçar essas informações que, embora sejam profundos ensinamentos, são preciosas informações daquilo que somos e do que realizaremos aqui de acordo com a nossa vontade, a nossa escolha e principalmente aquilo que nós tivermos o conhecimento. Por isso ele sempre falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora chegou a hora da humanidade ver as coisas como elas realmente são. Não digo que isso será assim no estalar de dedo, vai demorar um pouco. Mas tudo, como num vídeo anterior eu falei que Jesus disse que nada ficaria oculto que não fosse revelado. E nós vamos ter, sim, todas essas manifestações chegando a todos, de uma forma que ninguém vai poder falar, mas eu não sabia, porque está chegando. E na sequência, depois que ele fala da parábola do grão de mostarda, ou da semente de mostarda, ele vai falar sobre a parábola do fermento. Então, ele diz que o reino dos céus também é semelhante como o fermento que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha. E nós sabemos esse processo. E aí, esse fermento vai levedar toda a massa. Ou seja, esse fermento vai fazer com que o tamanho da massa dobre de volume. Então, mais uma vez, Jesus falando sobre a expansão da nossa mente, do nosso conhecimento. E acredito que essas exposições de Jesus sobre as sementes, elas são longas, elas foram longas, elas não foram, assim, ditas em 2 horas, 20 minutos, elas foram longas. Por isso que às vezes também eu penso, se Jesus viesse fazer uma palestra, viesse fornecer informações, será que quantas pessoas, ou será que nós não cochilaríamos? Será que nós ia falar, ai, olha, que oração já? Porque aqui eu percebo que essa exposição de Jesus foi bem longa. Porque ele começa com a parábola do semeador, depois ele vai para a parábola do joio e do trigo, aí ele vai para a parábola do grão de mostarda, assim, passa pelo fermento, e ele vai voltar para a parábola do joio e do trigo. Então, ele vai voltar e finalizar, né, essa parábola, explicando, ele mesmo vai explicar. Então, ele diz assim, ó, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É Jesus. O campo é o mundo. Então, isso que nós acabamos de observar e entender. E a boa semente são os filhos do reino, toda a humanidade.
todos os mundos habitados. E os joios são os filhos do adversário, daquele que é o pai da mentira, que é o enganador. Então, aí Jesus fala, o inimigo que o semeou é... Aqui a tradução coloca diabo, que é daimon, ou seja, é uma inteligência, mas é uma inteligência voltada para o mal. Daimon, em grego, significa um gênio. Então, é um gênio do mal, ou seja, tem capacidade intelectiva muito elevada, mas usa isso para o mal. E aí ele diz que a ceifa é o final de um tempo. Aqui está dizendo o final do mundo, mas não é do mundo, é o fim de um tempo. Então, nós estamos nos aproximando do final de uma era. Isso é muito importante. E os ceifeiros são os mensageiros, que também na tradução está colocado como anjos, isso na tradução do grego, mas no hebraico são mensageiros. Então, os ceifeiros são os mensageiros. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo, ou seja, na consumação dessa era que está já entrando, né, no seu ocaso, ou seja, já está finalizando. E aí, então, ele diz, né, mandará o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, mandará o Filho do Homem, os seus mensageiros, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e todos aqueles que cometeram atrocidades, crimes, que aqui ele coloca como iniquidade. E aí ele diz que serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Eu vou retornar no próximo episódio falando sobre ainda essa parábola do joio e do trigo, e Jesus vai prosseguir ainda falando sobre o reino dos céus. E eu digo assim que é uma realidade que se abre aos nossos olhos de uma forma muito gratificante, principalmente no mundo que vivemos hoje. Então, no próximo episódio, fiquem atentos, porque virá mais informações sobre o reino dos céus. E assim eu peço a todos vocês que compartilhem o vídeo, deem o seu joinha, deixem o seu comentário. E assim, continuem, né, se envolvendo com as causas ou com a causa do Cristo, porque vai ser inevitável isso tudo que nós estamos vivendo não ser concluído pelo próprio Jesus, nosso Mestre, o Cristo e nosso irmão maior. Vejo vocês na semana que vem. Tenham uma semana de muita luz iluminada e beijo a todos.